Olá, olá, gente! Dando continuidade à aulinha de descobrimento do Brasil. Nessa aula eu vou falar do porquê Brasil, por que a terra de Santa Cruz ficou conhecida como Brasil, sobre as tentativas de exploração de Portugal aqui do nosso país. Para isso eu vou tocar sobre as feitorias, explicar o que é uma feitoria. E também eu vou falar do primeiro produto que foi extraído do nosso país. Vocês se lembram que quando Cabral aportou aqui na nossa costa, ele nomeou a terra recém-descoberta por ele como Terra de Veracruz. Só que depois, em 1503, apareceu o nome nos documentos de Portugal, se referindo a essa terra descoberta como Brasil. Por que houve essa mudança de um nome de cunho religioso, Veracruz, para Brasil? Porque o primeiro produto de extração dos portugueses, o primeiro produto que foi explorado dessa colônia aqui, que a metrópole explorou, ou seja, que Portugal explorou do Brasil, foi uma árvore que tinha uma coloração muito forte, um tom muito avermelhado, que era usado como corante principalmente para tecidos. O nome dessa madeira era pau-brasil. Por ter essa cor muito intensa, cor de brasa, cor de fogo, cor vermelha, se refere a ela ao pau-brasil. E de tanto ficar conhecido e de ser o primeiro produto que foi extraído daqui, adequou-se, assim, acostumou-se a chamar a terra do Brasil. E ficou Brasil, esse nome, por causa da madeira. E é interessante vocês verem a relação, que primeiramente, o primeiro nome que foi escolhido foi o nome de cunho religioso. Isso tem a ver com a terra de Veracruz, depois com a nomeação do Monte Pascoal, que foi descoberto, que foi visto por conta da época da Páscoa aqui no nosso país também. Mas depois isso foi essa nomeação sofreu uma transição para um nome de cunho mais comercial e exploratório, por conta que esse produto, a madeira do Brasil, era extraída daqui e era vendida lá na metrópole. E já que estamos falando em extração de produtos da colônia, como é que a metrópole ela efetivava essa extração? Ela começava a verificar a costa e a terra que ela descobriu, procurando riquezas. O principal produto que a metrópole, que Portugal queria, era ouro e prata. Esses metais preciosos que eram usados como moeda de troca no comércio com as Índias. E também eles significavam a riqueza daquele país. Quanto mais ouro e mais prata o país tivesse, mais rico ele seria. Isso também equivale a terras. Quanto mais ouro, prata e terras alguém tivesse um país, mais grande ele tinha, mais milionário ele seria. Portugal, ela começou a sua exploração por meio do sistema de feitorias. O que eram essas feitorias? Elas eram entrepostos comerciais fortificados. Elas funcionavam como armazém no local em que elas estavam instaladas, como depósitos também. Elas funcionavam como um ponto de apoio para os navegantes e também elas eram fortificações militares para proteger as possessões da metrópole, no caso, Portugal. Portugal, ele instalou esse sistema de feitorias aqui, ou pelo menos tentou instalar, mas ele não fez isso do nada. Portugal já conhecia esse sistema de feitorias, ele já tinha implementado isso em outras colônias que ele estabeleceu nas ilhas que ele foi descobrindo ao longo da costa africana e que foi tomando, como exemplo, as ilhas de Cabo Verde, e também nas suas possessões que Portugal ia tomando ao longo da costa africana. Vocês lembram que eu já falei daqui nos vídeos anteriores que Portugal, ao iniciar sua expansão marítima, tinha como primeiro objetivo contornar o périplo africano. O périplo que era fazer a volta toda na costa africana para chegar até a Índia. E enquanto eles faziam essas voltas, os navios portugueses iam aportando nas praias e dominando aquela população que tinha lá,
ou estabelecendo comércio com elas. E nesse local eles instalavam as feitorias. E nessas feitorias também elas tinham como objetivo descobrir como poderia explorar a riqueza daquela terra. E também descobrir não só o ouro, a prata e as formas de comerciar com os povos, mas também o que poderia plantar e o que geraria lucro para a metrópole. Aqui no Brasil, o primeiro feitor foi Fernão de Noronha, é isso mesmo, Fernão de Noronha, também conhecido como Fernão de Noronha. Ele arrendou a terra do Brasil entre 1501 até 1505. Esse carinha era um comerciante lá em Lisboa e ele também era um cristão novo. O que era um cristão novo? É uma pessoa judia, mas que se converteu ao catolicismo. E eles sempre ficavam conhecidos como cristãos novos. Do Brasil, o Fernão de Noronha, como feitor, e em sua feitoria ele extraía daqui o pau-brasil. E ele tinha uma relação de estanco com a metrópole. O que é esse estanco? O estanco é o monopólio real sobre a comercialização de determinado produto. Então, Portugal estabelecia esse estanco em relação ao Brasil. Ele estabelecia o monopólio real, a coroa de Portugal tinha esse monopólio real, ou seja, só poderia vender o pau-brasil, que era o produto do Brasil naquela época, que era extraído, para a coroa portuguesa. Ainda mais, não é qualquer coroa, é a coroa de Portugal. Aqui é todo mundo exclusivo. Essa relação que tem aqui do Brasil e de Portugal, relação de exclusividade de comércio e de exploração. Primeiramente, o pau-brasil ele começou a ser extraído da costa brasileira, mas com a escassez da árvore na costa, a extração foi sendo interiorizada pelas matas, com auxílio dos indígenas. Os indígenas eles já estavam habituados a derrubar as árvores para estabelecerem a área social de suas tribos e também suas plantações. Só que eles não faziam isso em grande escala, como ocorreu quando eles começaram a extrair a árvore para trocar por produtos com os portugueses. Essa troca de produtos entre portugueses e os indígenas ficou conhecido como escambo. Nesse escambo, os indígenas extraíam a madeira, o pau-brasil, e também eventualmente forneciam outros gêneros alimentícios aos portugueses, como a farinha de mandioca, por exemplo, que estavam aqui no Brasil. E em troca, os indígenas recebiam algumas quinquilharias, como tecidos, facas, espelhos e outras coisas que para os portugueses era de menor valor. Só que pensa um pouco, gente. Vamos fazer um exercício de imaginação. O que mais tinha aqui no Brasil? Naquela época, na época de 1500, no século XVI, o que não faltava aqui? Madeira. Madeira de tudo quanto é tipo. O que os índios mais viam aqui era madeira e animais para caçar, e frutas e essas coisas. Mas o que os índios nunca tinham visto na vida? Eles nunca tinham visto um espelho na vida. Eles nunca tinham visto uma camisa. Eles não tinham visto uma faca de metal. Os indígenas, eles tinham sim algumas ferramentas de corte, mas ainda eram ferramentas muito rústicas, feitas de pedra lascada. E eles faziam suas ferramentas com esses materiais, as ferramentas próprias dos indígenas, com a pedra lascada, com ossos e com a madeira, que era a base para fazer a flecha, os seus machadinhos e os tacapes. Os tacapes é aqueles e os grandes troncos de madeira que de vez em quando eles usavam para atacar na cabeça de quem eles iam comer no ritual antropofágico. Depois eu falo sobre o que é o ritual antropofágico, tá bom? E para eles, quando eles viam essas novidades, coisas que eles nunca tinham visto na vida e que seriam úteis e que teriam uma tecnologia mais eficiente como uma faca, para eles tinham um grande valor. Só que para os portugueses não tinham tanto assim, porque eles já estavam em outro estágio
de sociedade, onde eles já tinham muito contato com aquela tecnologia, por exemplo, com a tecnologia faca, e para eles aquilo era comum, era barato, era algo recorrente no dia a dia. Mas o que faltava para os portugueses e do que eles poderiam tirar muito lucro? Primeiramente, assim, o que eles encontraram que valia a pena explorar foi o pau-brasil. Não tinha pau-brasil em Portugal. Então, por isso que ocorreu essa troca de valores. Mas, apesar de tudo isso, apesar dessa relação de escambo e da feitoria que foi instalada no Brasil, Portugal não colonizou num primeiro momento as terras tupiniquins. Mas quando é que surgiu a primeira ideia, a primeira iniciativa de tentar colonizar as terras brasileiras? Essa ideia começou a partir da expedição de Martins Afonso de Souza, que foi entre 1530 e 1533. Veja bem, depois de 30 anos que essa terra foi descoberta, que os portugueses começaram a tomar iniciativas de tentar ocupar efetivamente a terra brasileira. E por que eles não ocuparam logo de imediato as terras brasileiras? Um dos motivos é porque eles não acharam ouro. Eles não acharam ouro e não acharam prata, que era o foco principal deles. E eles também não acharam especiarias semelhantes como a do Oriente, como cravo, canela, pimenta preta e todas essas coisas que tinham um alto valor lá no comércio europeu. E o que eles acharam que foi só o pau-brasil, eles extraíram, mas não precisava necessariamente você colonizar a terra, porque os índios já faziam todo o trabalho pesado, derrubando as árvores e carregando para a feitoria. Então, é isso, gente. Essa aula foi mais curtinha, mas na próxima aula eu já vou começar a falar como é que se deu exatamente a colonização do nosso país. Mas antes de eu finalizar a aula, eu só quero deixar claro que os portugueses não abandonaram de tudo a costa brasileira, porque eles sempre mandavam expedições militares para vigiar a costa. Mas isso eu vou falar mais na próxima aula também. Beijo, te amo, beijo, tchau, vejo vocês na próxima aula. Até! Beijão!